Olá pessoal, me chamo Mariana Cerejo, sou psicóloga infantil e eu vim aqui conversar um pouco com vocês hoje sobre o isolamento social e as consequências que vieram com as mudanças necessárias que a gente precisou fazer, né? Eu sei que já estamos em quarentena há muitos dias, mas tenho certeza que no início também foi muito difícil para essa adaptação. Os pais em relação a ter que trabalhar em home office, que nós não estávamos acostumados a isso. E as crianças tendo que ficar trancafiados dentro de casa, além de ter que assistir às aulas online. Mas além de tudo isso, os pais tiveram que, além de trabalhar em home office, cuidar das crianças, ver se elas estão assistindo às aulas, mas também tomar conta da casa, porque as demandas não diminuíram, né? Pelo contrário, talvez até tenha aumentado pela necessidade de cuidados maiores ao entrar e sair de casa, quando ir ao supermercado, por exemplo, né? Então, quando voltava, tinha que ter um cuidado maior. Então, tudo ficou mais sobrecarregado e isso ocasionou muito estresse em todos. E aí eu pergunto, já se passaram muitos dias, né, da quarentena, e aí, como é que vocês estão hoje? Eu sei que ainda tá difícil, ainda tem pessoas que não se adaptaram a essa mudança que a gente precisou fazer, porque nós somos seres sociais, nós precisamos de contato, né? E aí a gente ficar isolado dentro de casa só aumenta o estresse. E aí, como é que a gente dá conta para resolver toda essa situação dos filhos estressados porque estão dentro de casa, os pais estressados porque estão cheios de coisas para fazer. E eu continuei atendendo online, né? Os meus pacientes eu continuei atendendo online, e isso me mostrou muitas demandas em relação a tudo isso que eu venho falando. Que os pais trazem muitas falas para mim, tanto os pais quanto as crianças trazem falas para mim como: eu tô cansada, eu não vejo a hora de sair de casa, eu tô muito estressada. Eu queria sair para brincar com os meus amigos aqui do prédio, mas meus pais não deixam. Meu Deus, eu queria que tudo isso passasse, odeio as aulas online. Então, são diversas frases, diversas falas que eu escuto, tanto de pais quanto de crianças. E é natural mesmo, porque a gente tá numa situação muito ímpar. E aí a gente também tá sendo sobrecarregado. E se a gente for parar pra pensar, nós adultos temos muita dificuldade em nos concentrarmos quando trabalhamos dentro de casa. É aquela história, eu não rendi nada. Imagina as crianças em relação a ter que assistir essas aulas, que de certa forma para algumas escolas continuaram com o tempo normal, né? De como se estivesse realmente dentro de sala de aula, que esse intuito é muito bacana. Mas a gente tem que levar em consideração todo o que tem por trás, todas as questões que tem por trás em relação a cada criança. Tem crianças que estão tendo dificuldade em permanecer concentrado durante toda a manhã da aula. Tudo bem, gente. A gente precisa entender que aquela criança tem seus limites também. Então, a gente precisa sentar e conversar com essas crianças e entender o porquê que ela está tendo dificuldade em se concentrar. Mas ela está querendo desistir, não está mais querendo assistir às aulas. Vamos tentar conversar para entender? Entender que demandas, que emoções estão aí por trás dessa falta de concentração. É importante que a gente consiga compreender essa criança, né? Que a gente seja mais empáticos com elas, para que a gente não fique sobrecarregando, colocando muita pressão nelas, porque tem que fazer as coisas, porque tem que estudar. Então a gente tem que ter cuidado com essa ditadura do tem que. Porque quanto mais a gente se cobra de que tem que fazer as coisas, mais estressada a gente fica e menos rendimento temos. Então, é importante que cada um de vocês, dentro das suas situações, diante das suas vivências, sente para conversar com seus filhos, sente para conversar
entre os seus companheiros, né? Para que vocês consigam achar ferramentas que possam auxiliar vocês lidar melhor com tudo isso que estamos passando. Mas para isso eu trouxe algumas ideias de ferramentas que vocês possam usar para tentar diminuir esse estresse. Porque quanto mais a gente consegue administrar esse estresse, mais a gente vai conseguir render, mais a gente vai conseguir lidar com tudo isso de uma maneira menos estressante, tá? Então, a primeira ferramenta que eu sugiro a vocês é que façam o que a gente chama de pote da gratidão. O que seria isso? Vocês podem pegar uma caixinha, enfim, ou então só botar um papel numa parte lá da casa onde todos possam escrever. É interessante que todos da casa participem. E ali naquele papel, você vai escrever o que é que teve de bom no seu dia. O que é que você é grato por aquele dia. Porque se a gente parar para ver, no nosso dia a dia, em tempos comuns, a gente vai passando, vai vivendo um dia após o outro e não para observar as coisas boas que aconteceram. E dentro dessa quarentena, isso está cada vez mais escasso. Então eu peço que vocês usem dessa ferramenta para que juntos, em família, vá buscando, né? O que é que teve de bom no meu dia? Uma outra ferramenta é que vocês possam também tirar momentos para relaxar. Ah, Mariana, mas relaxar é muito fácil falar, é muito difícil fazer. Quando a gente olha, escuta, na verdade, falando sobre relaxamento, acredito que muitos já tenham a ideia de, preciso meditar. Não necessariamente não. A gente precisa ter atenção plena em que estamos fazendo naquilo aqui e agora, né? Por exemplo, eu posso simplesmente tirar 5 minutinhos, botar um fone de ouvido, botar uma música que eu gosto e ficar ali concentrada naquela música. Mas, de fato, concentrada e escutando aquela música. Porque, às vezes, a nossa atenção vai para longe. E aí, isso não é relaxar. Porque a gente vai... Quando eu falo o nosso pensamento vai para longe, vai junto com os nossos problemas. A gente fica só pensando nos nossos problemas. Mas, naquele momento de relaxamento, é para que seja você e você 100%. Eu tô dando o exemplo da música, mas pode ser diversas coisas que façam com que você se mantenha calma, né? Que traga uma tranquilidade na realidade. Não é nem um sentimento de calma, mas uma tranquilidade. Esse é o maior objetivo, tá? Uma outra sugestão é a questão do exercício físico. Nós sabemos que o exercício físico é uma das melhores ferramentas para a gente descarregar toda essa energia do estresse. Então, eu sei que é difícil a gente se movimentar dentro de casa, que às vezes falta um pouco de estímulo, mas tenta vocês dentro de casa mesmo, um com o outro, ir estimulando para vocês fazerem, né? Seja meia hora do dia, seja o tempo que for, mas que tentem fazer. Isso é muito importante. Outra sugestão que eu dou é em relação também a assistir filmes. Filmes em momentos com família, que aí tem que ser filmes infantis, mas também filmes adultos. Eu ouço alguns pacientes meus falando que mas eu não posso nem assistir filme adulto porque meu filho está 24 horas comigo. Podemos sim. Você pode deixar seu filho lá assistindo o desenho dele e ir lá para dentro no quarto assistir o seu filme que você estava querendo assistir, a sua série que você estava querendo assistir. Então, a gente precisa também saber dividir, tá? Dividir para que a gente não se sinta sobrecarregado, tá? E aí, com tudo isso, eu quero deixar 2 palavrinhas como chave para tudo isso que a gente está discutindo. As palavras são empatia e resiliência. Que a gente seja mais empático, para que a gente consiga se colocar no lugar do outro e entender o outro. E a resiliência, para que vocês tentem sempre se adaptar aos novos desafios, tá bom? Espero vê-los em breve e até mais.